O resultado dessas políticas foi exatamente o oposto do que fora prometido. Esqueça por um momento o colapso financeiro que deixará uma cicatriz no mundo durante várias décadas. Antes disso, e sem o conhecimento da maioria das pessoas, as estratégias de livre mercado haviam resultado em um crescimento mais lento, no aumento da desigualdade e uma maior instabilidade na maioria dos países. Em muitas nações ricas, esses problemas foram disfarçados por uma grande expansão do crédito. Desse modo, o fato de os salários nos Estados Unidos terem permanecido estagnados e as horas de trabalho aumentado a partir dos anos de 1970 foi convenientemente obscurecido pelo inebriante popurrí do boom do consumo alimentado pelo crédito. Os problemas eram bastante sérios nos países ricos, mas foram ainda mais graves para o mundo em desenvolvimento. O padrão de vida na África subsaariana ficou estagnado nas últimas 3 décadas, enquanto o índice de crescimento per capita na América Latina declinou 2/3 nesse mesmo período. Algumas nações em desenvolvimento cresceram rápido, embora ao lado de um igual aumento rápido da desigualdade nesse período, como a China e a Índia, mas esses foram precisamente os países que, embora parcialmente liberalizantes, recusaram-se a introduzir uma política integral de livre mercado. Portanto, o que nos disseram os defensores do livre mercado, ou como são frequentemente chamados, os economistas neoliberais, era, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente verdadeiro, e na pior das hipóteses estava completamente errado. Como demonstrarei ao longo deste livro, as verdades espalhadas pelos ideólogos do livre mercado se baseiam em suposições indolentes, visões tacanhas ou até mesmo ideias necessariamente egoístas. O meu objetivo neste livro é revelar algumas verdades essenciais a respeito do capitalismo que não serão reveladas pelos defensores do livre mercado. Este livro não é um manifesto anticapitalista. Criticar a ideologia do livre mercado não é o mesmo que ser contra o capitalismo. Apesar de seus problemas e limitações, acredito que o capitalismo ainda é o melhor sistema econômico já inventado pela humanidade. O que eu critico é uma versão particular do capitalismo que vem dominando o mundo nas últimas 3 décadas, ou seja, o capitalismo de livre mercado. Essa não é a única maneira de administrar o capitalismo e certamente não é a melhor, como demonstra o registro das últimas 3 décadas. Este livro mostra que existem maneiras pelas quais o capitalismo deve e pode ser aprimorado. Embora a crise de 2008 tenha nos feito questionar seriamente o modo pelo qual as nossas economias são dirigidas, a maioria de nós não se envolve com essas questões por achar que elas devem ser tratadas pelos especialistas. E isso é verdade, em um determinado nível. As respostas exatas de fato exigem um conhecimento sobre muitos assuntos técnicos, muitos dos quais são tão complicados que os próprios especialistas divergem com relação a eles. É, portanto, natural que a maioria de nós não tenha o tempo ou o treinamento necessário para aprender todos os detalhes técnicos para então poder emitir a nossa opinião sobre a eficácia do TARP, Troubled Asset Relief Program, o Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos, a necessidade do G20, a sabedoria da nacionalização dos bancos ou os níveis apropriados dos salários dos executivos. E quando se trata de coisas como a pobreza na África, o funcionamento da Organização Mundial do Comércio, as regras de adequação dos fundos do Bank of International Settlements, o BIS, quase todos nós ficamos francamente perdidos. Isso é um pouco dessa obra aqui, que é a 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo do Ha Jun Chang, os maiores mitos do mundo em que vivemos, como reconstruir a economia mundial. Hasta la vista, babies, até a próxima.